Olá, internauta! Estamos aqui hoje para falar da Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo mundial. E aqui comigo está Ricardo Correia, o nosso blogueiro oficial de Fórmula 1, nosso especialista em Fórmula 1, blogueiro do blog Pé Embaixo. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, para uma temporada que a gente espera que seja bastante animada dessa vez, né, Leandro Cabelo? É verdade. E para a gente começar já, internauta, já vamos conversar falando das mudanças técnicas que aconteceram em relação à temporada 2013, Ricardo. Principalmente no motor, né? A principal mudança é realmente a mudança do motor, é uma mudança que já se esperava há muitos anos, porque poderia embaralhar aí as coisas. O motor V8, né, deu lugar ao motor V6, que tem o ERS, que é uma espécie de, uma evolução do CAS, né, que é um sistema de recuperação de energia, e esses motores vão andar, os carros vão andar menos, os motores são muito menos barulhentos, né? Até existiu uma polêmica porque a Fórmula 1 vai perder aquele som característico, ou está perdendo aquele som característico, os motores são mais silenciosos, e isso fez com que as equipes tivessem que refazer, né, repensar todo o trabalho dos carros, toda a questão da aerodinâmica, e as montadoras também precisassem reconstruir os seus motores. E na verdade quem saiu na frente, né, internauta, foram os motores Mercedes. Motores Mercedes que, aliás, estão na Mercedes e na Williams, né, Ricardo, do nosso glorioso Felipe Massa, né? Exatamente, os motores da Renault começaram muito mal esses primeiros testes de pré-temporada, tendo uma série de dificuldades que colocaram em dificuldades a Red Bull, a própria STR, a Lotus, e por outro lado os motores Mercedes mostraram um desempenho realmente superior. Isso é bom para a Williams do Felipe Massa, para a Mercedes do Lewis Hamilton e do Nico Rosberg, é bom também para a Force Indy e para a McLaren, que são os outros dois carros que estão aí com motor Mercedes. Os motores Mercedes foram não só os carros mais rápidos, como também foram os pilotos que mais andaram nos treinos livres aí de pré-temporada, nas 3 semanas de pré-temporada, né? Os motores Ferrari também andaram um pouco, mas andaram menos do que os motores Mercedes, e os carros da Renault realmente tiveram muitas dificuldades. Exatamente, tanto que o Sebastian Vettel, que é tetracampeão mundial da categoria, esse ano a gente está vendo que pode acontecer uma pequena mudança de ordem aí, né, Ricardo? Para que a Red Bull consiga alguma coisa esse ano, se conseguir alguma coisa, vai ser muito mais difícil que nos anos anteriores. Porque a Red Bull começa atrás a temporada, né? Muita gente fala que os testes de pré-temporada não valem muito, que as equipes escondem o jogo e que na hora dos treinos para o Grande Prêmio da Austrália que a gente vai ter a certeza mesmo de quem está na frente, mas é fato, pelas dificuldades que a Red Bull teve, pelo fato de ter andado muito pouco, que ela começa a temporada atrás de Williams, atrás de Mercedes, né, as duas sobretudo, e atrás de outras equipes como a própria Ferrari e a própria McLaren. O detalhe da pré-temporada, internauta, é que antigamente não houve uma mudança técnica, uma mudança tecnológica tão importante quanto aconteceu durante a pré-temporada de 2013 e 2014, né? E com isso, é claro que antigamente as diferenças eram bem mínimas, sempre com a Ferrari andando à frente, com a Red Bull dominando e com a McLaren e a Mercedes um pouco logo atrás, né, Ricardo? Exatamente. Essa temporada de 2014, ela guarda alguma semelhança com aquela de 2009, né? Do carro da Brown, que surpreendeu na pré-temporada com o Button e o Barrichello, e que foi depois a equipe que acabou ganhando aquele título, né? O Button acabou sendo campeão, a Red Bull melhorou ao longo da temporada, mas ela começou realmente um pouco atrás daquela temporada. Essa temporada de 2014 guarda essa semelhança, porque pouco tempo de preparação com uma mudança muito grande, que conseguiu fazer com que realmente as coisas ficassem embaralhadas e que o jogo dos últimos anos fosse modificado com vantagem para os carros da Mercedes. Exatamente. Só lembrando ao internauta que nessa temporada teremos 2 novos GPs, que é o GP da Áustria e o GP da Rússia. O GP da Áustria acontece no dia 22 de junho e o da Rússia no dia 12 de outubro. E falando exclusivamente dessa prova desse fim de semana, da abertura da temporada, internauta, no circuito de Albert Park, lá em Melbourne, o GP da Austrália, que é um GP que os pilotos que correm rápido gostam bem, né, Ricardo? Gostam bem, e esse ano tem toda uma característica especial por essas mudanças que a gente falou, que todo mundo está mais ansioso, né, com esse início de temporada, sobretudo o Felipe Massa, que não costuma ir muito bem em Melbourne, na Austrália. Os resultados do Felipe na Austrália normalmente não são bons, mas esse ano ele vai com um ânimo novo, né? Com uma equipe nova em que todo mundo imaginava,
pelo momento que a Williams viveu, né? O ano de 2003 foi um dos piores, Foi um dos piores da história da Williams, mas de repente o Felipe Massa pode renascer justamente na Williams, junto com a Williams, por ter andado muito bem. O Felipe fez o melhor tempo da pré-temporada, quando não foi o primeiro, esteve sempre entre os primeiros. A Williams formou uma equipe forte, né? Trouxe o Pat Simons, que trabalhou com o Senna, trabalhou com o Schumacher, trabalhou com o Alonso, que não é qualquer um. Trouxe o Robin Smedley, né, que era o engenheiro do Felipe na Ferrari. Já tem uma estrutura, sempre teve uma estrutura, né, impressionante. E com essa junção aí de equipe, né, de pessoal com a estrutura, a Williams parece ter crescido muito e ainda fechou grandes patrocinadores, o que pode fazer com que a equipe comece bem a temporada. A dúvida é se a Williams vai ter fôlego para continuar desenvolvendo o carro até o fim da temporada em igualdade de condições com as outras equipes. Né? Mas em Melbourne, a princípio, baseado nos tempos que nós vimos na pré-temporada, a corrida deve ficar entre Williams e Mercedes, né? Os favoritos são a Williams e a Mercedes. Depois você tem um grupo formado pela McLaren, a Force India, porque também tem motor Mercedes, e a Ferrari, e depois vem os outros na fila. Os que têm mais dificuldade hoje são das grandes equipes, a Red Bull e a Lotus, mas como a Red Bull andou muito pouco, a gente também não sabe qual é o grau de evolução, desse carro. A gente sabe que ele não é confiável, porque ele, na maioria das vezes, parou pelo caminho, mas a gente não sabe qual é o tamanho, qual é a velocidade final que esse carro pode alcançar. Só lembrando ao internauta que as provas acontecem, o primeiro teste do circuito de Melbourne acontece na quinta-feira de madrugada, de quinta para sexta, de quarta para quinta, de quinta para sexta, e de sábado para domingo acontece o Grande Prêmio da Austrália. Ricardo, só para fechar então, semana que vem a gente está aqui para falar dos resultados, para a gente ver como é que foi essa corrida lá em Melbourne, beleza? Beleza, exatamente. A gente vai ver se os testes de pré-temporada se confirmaram e torcendo para que o Felipe Massa tenha uma temporada, quem sabe chegou a hora do Felipe Massa, enfim, na Fórmula 1. Exatamente. E só lembrando ao internauta que a segunda etapa acontece em Sepang, no GP da Malásia, no dia 30 de março. Então é isso, internauta. Eu gostaria de agradecer aqui ao Ricardo. Obrigado, Ricardo, pelo seu conhecimento geral. E o blog dele estreia nessa semana, viu, internauta? Então é isso, um grande abraço e até lá.